Oi, gente, vocês estão bem? Gente, deixa eu falar diretamente com vocês. Eu devo explicações a vocês. Eu preciso saber de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês querem que eu continue com o caso da Noemi. Por quê? Independentemente do que essa advogada pense, o pensamento é dela, está com ela, não está comigo. A minha interpretação desse caso triste, profundamente triste, é outra, né? Então ela poderia, doutora Luciana, será que eu já lhe conheço, meu amor? Será que a gente já se conhece? Nós já cruzamos os nossos caminhos ou não? Só uma perguntinha, tá, querida? Passe de canal em canal e deixe o recado que a senhora deixou aqui no meu. Faça isso. Por que a senhora veio diretamente no canal da Margarete? Por que será? Será que nós temos aí alguma... Será que a senhora já me conhece do passado? Será? Me procura, doutora, no Instagram. Vai lá conversar comigo. Vai lá para eu saber mais do seu trabalho, a sua OAB, né, a sua ordem. Quem é a senhora? Qual é? A senhora é criminalista? A senhora é mais previdenciária? Qual é, né, a sua formação? Mas isso é só uma curiosidade, porque a sua opinião não me interessa. Me interessa a opinião do meu público, das minhas inscritas, dos meus inscritos. É isso que me interessa. Então, gente, o que eu não me conformei no caso da Noemi, vocês já sabem. Nós já sabemos, nós estamos juntos desde o início, desde o primeiro dia. Não começamos a falar sobre esse assunto ontem. Eu não recebi mensagens do além e por aí vai. Não, isso não aconteceu ontem, isso já tem mais de um mês. O que preciso deixar claro aqui. Pra mim, o que eles contaram não foi real. Se não foi real, e eu preciso... Não vou ficar repetindo isso em comentário, em fakezinha, que vem aqui me encher o saco. Eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho mais o que fazer do que responder a hater, né? Eu vou lá, bloqueio. Ontem eu bloqueei umas duas, sem contar a querida doutora advogada, né? Está bloqueada, doutora, a senhora precisa fazer um fake aí para vir me atazanar minha vida, mas não, em nome de Jesus, você está repreendida. Em nome de Jesus, eu repreendo a sua indignação diante do caso da Noemi. Deixa eu com o meu trabalho, com as minhas coisinhas. Não dá para eu confiar numa história onde no vídeo é falado, Deus quis assim, Deus levou ela, Deus precisou dela. Ontem a Carol ainda falou no vídeo lá, né? Deus precisou dela com a facilidade. Ou a senhora seria esse tipo de mãe? Não sei se a senhora tem filho, se a senhora é mãe, se a senhora não é mãe, se a senhora é mãe de pet, se a senhora não é, não sei da sua vida. Tô me reportando à senhora por conta da sua indignação, tá? Tá bom, meu amor? Então eu não sei, eu sei que nossa indignação foi referente ao posicionamento da família, né? Aquela coisa, aquela história, né? História com E, né? Aquela história mal contada, que a Noemi pulou a janela, tá? Já fiz as perguntas aqui para vocês. Vamos refrescar as nossas memórias, porque eu gosto assim. Vamos refrescar aí a memória das pessoas que estão... Pessoas, não diria, gente, a tal aí, né? A senhorinha aí. A Noemi pulou a janela. A Noemi não fez um barulhinho. A Noemi saiu por qual lado? Eles gravaram o vídeo nos mostrando os detalhes. Olha, nós estávamos aqui conversando, eu e a Noemi estávamos aqui, eu vim para a sala,
Porque segundo consta, ela teria pulado a janela da cozinha. Então a mãe estava onde? Deitada no quarto, assistindo televisão na sala. São esses detalhes. Ai, não importa os detalhes. Como não? Como que não importam os detalhes se a história que eles contaram aqui não me convence? E não convence a milhares de pessoas. Então é sobre isso. Eu gostaria muito que ela fizesse um novo vídeo, a mãe, e falasse, olha, ela pulou desta janela, eu estava aqui, porque segundo o Lemuel, ele ficou lá fora, porque a criança, ela tá pesada, um homem daquele tamanho, de 22 anos, né, eu tenho filhos, né, um pouquinho mais velho que ele, o meu filho caçula, 30 anos, tem uma força, gente, que ele levanta um Fusca, sozinho. Ele levanta. Agora, com aquela, né, aquela disposição, tá certo que ele é meio, né, ali, né, naquela coisa do serviço ali, ele é meio sossegado, mas não consegue carregar uma criança, né, uma menina que era franzininha, ela era pequenininha, ela era magrinha. O pai precisou, ai, tá pesada, ai, quer que eu leve ela lá dentro para nós conversar? Que história é essa, gente? Aí querem me fazer acreditar numa história que vieram aqui. A advogada parecia assim, ó. Vou esperar ela postar. E eu não estou me referindo a Paulinha. Que, gente, eu estou nesse meio há muito tempo. Vocês não sabem de nada. Calma que a hora que os pingos estiverem no i, eu venho aqui e pá. Que eu gosto assim. Eu gosto assim. Pra mim tem que ser assim. Não gosto de nada nas entrelinhas. Eu não gosto. Eu gosto das coisas muito bem explicadas. É por isso que eu tô aqui. Senão, eu fiquei 4 meses longe desse canal. 4 meses, gente. Eu posso parar de falar da Noemi? Posso. Falar menos? Posso. O que eu não vou deixar de fazer é de falar da Noemi. Porque minha boca não tem zíper. Minha boca não tem. E outra, se eu estivesse totalmente fora da casinha, desconectada com o que eu estou sendo congruente. A minha pergunta para vocês é essa. Eu estou sendo congruente? Eu estou tendo um mínimo de percepção das coisas? É sobre isso, gente. Então, eles não nos contaram como que foi. Olha, eu estava aqui, a Noemi pulou essa janela, ela pegou este banquinho, colocou na janela, pulou, ela não fez um barulhinho, ela saiu correndo pela estrada ali, pela estrada fora, né? Saiu correndo, ela foi pelo meio do mato, eles não sabem. Ou eles sabem e estão escondendo, supostamente falando, ou eles sabem a história correta e estão escondendo. Ou ela foi com alguém pra lá, alguém que ia prestar serviços pra Sara, e a pessoa se distraiu e não deixa de ser uma fatalidade, tá bom? Não deixa de ser, tá, família Glauber? Se a Noemi saiu daí com alguém, isso não deixa de ser uma fatalidade, gente. Só que a gente gostaria de uma história verdadeira, não de uma história inventada. Por quê? Porque eu diria, foi uma fatalidade. Infelizmente a pessoa estava lá, né? Coisa que para a Sarah Kellen tá errado. A piscina dela não tinha proteção, uma lona jogada por cima, a lona não tinha fixação. Qualquer um que pisasse naquela lona iria afundar. Qualquer pessoa iria afundar. Um animalzinho, um gato, iria afundar. Então não tinha proteção devida. Não tinha. Depois da tragédia ela colocou aquele tapume lá. Que ainda, né? Mas ok, tem o tapume lá. Nós temos aí a suposta negligência, abandono de incapaz, quando você, sabe, naquele seu momento, você tá ali, dormiram, a criança não quer dormir. Porque quando você põe uma criança para dormir, pelo menos os meus filhos eram assim. Eu colocava para dormir, eles tinham que dormir primeiro do que eu. Obviamente. E eu nunca, quando eles acordavam, pelo menos os meus, eles acordavam me chamando, né? Mãe, né? Nunca que eu ia continuar dormindo e ela, por ser muito espertinha, danadinha, talvez ela tenha feito isso. Mesmo assim, eu não acredito, né? Ela poderia ter
saído ali, ninguém ter visto, e nunca ninguém vai saber o caminho que ela fez, porque ninguém viu. Ninguém viu se ela foi pela mata, se ela foi pela estradinha, se ela foi pela estradona, né? Ninguém viu. A entrada lá da chácara tá cheia de cerca lá, gente. Eu mostrei pra vocês aqui. Ô, doutora, eu mostrei a cerca aqui pra você. Pra vocês. Não só pra doutora, né? Pra quem assistiu aos vídeos, eu mostrei a cerca. Então tem cerca ali pra todo lado. Como que essa menina entrou lá, minha gente? Como é que é? Como é que é? Ai, nunca ninguém vai saber. Nunca é uma palavra que eu não uso na minha vida. Nunca. Diga nunca. Nunca diga nunca, gente. Não tem essa palavra no meu dicionário. Nunca, nunca não. Uma hora é o que eu falei pra vocês, a verdade, porque eu acredito em Deus da maneira que eu tenho certeza. E quando você sofre uma injustiça, aí sim que ele se coloca na tua frente. E ele fala, dá uma olhadinha nisso aqui. Dá uma olhadinha nisso aqui também. Ligue os fatos, Margarete. Ligue os fatos. E eu estou aqui, gente, em nome da Noemi, né? Que é um serzinho que pertence a ele, diretamente a ele. Aí daquele que mexer com as minhas crianças, não é mesmo? Então, se a história contada é a história verdadeira, o mundo pode acabar hoje, né? Pode acabar, mundão. Desliga aí, Deus. Aperta o botãozinho aí. Aperta esse botão, Senhor. Porque daí, né? Porque pra mim nunca irão me convencer que essa história é a história real dos fatos. Nunca. Pelo menos eles terem falado. Ó, gente, a gente não sabe. A gente até acha, né? Né, meu bem? Né, meu bem? A gente acha que ela saiu correndo, né? Que ela foi correndo. Ah, gente, por favor. Você que tem aí, ó, o cérebro, então, né, nem vou aqui completar. Você que tem aí o cérebro de uma formiga, o problema é teu, guarda teu pensamento pra você. Eu vou muito além, né, que eu criei 3 filhos, eu não nasci aqui, não nasci ontem, não caí aqui no YouTube de paraquedas, não, gente. Meu marido ontem me viu gravando os vídeos e falou, amor, você gosta muito do que você faz, né? Falei, eu amo o que eu faço. Gosto também de vir aqui resenhar, tanto que eu tenho resenha pronta aqui já, pra soltar no canal. Eu amo o que eu faço, gente. E ponto final. Muito em breve voltarei lá pro Comentando os Fatos. Muito em breve. Pra gente comentar casos criminais, ou eu acabo comentando aqui mesmo, né? Ou eu acabo comentando aqui no Tô Falando, porque os canais são meus. Aí se alguém tiver incomodado, porque ontem eu não dei recado nem ataquei ninguém, nada disso. O que eu fiquei brava é que, sabe quando você... Gente, eu vou deixar para contar para vocês no momento correto, quando eu tiver tudo na palma da minha mão. Eu só achei muito estranho aquela coisa de uma hora para outra, não pela Paulinha, o Paulinha só entendeu errado, tá? Não tem nada a ver com você isso aqui, não. Nada a ver. Mas a forma, porque o Ministério Público, a polícia já tem, lógico, a polícia encaminhou para o Ministério Público. E o resto sobre o Ministério Público? O caso foi arquivado, nananana. E daí? E daí? Eu estou aqui falando do canal da família Galber. Estou aqui falando do vídeo postado pela família Galber. Porque eu nunca falei aqui que foi um crime. Muito embora a gente tenha aí o abandono de incapaz, muitas outras coisas que eu nem vou comentar com você, nem vou comentar com vocês, né? Sobre essa coisa do abandono de incapaz, o que a lei diz. Porque eu vou lá e pergunto para advogados que eu tenho como um amigo, como uma amiga, né? Poderia, doutora Luciana, a senhora poderia me ser tão útil, né, doutora Luciana? Mas, vou falar nada não, tá? Vou falar nada não. É isso aí, gente. Enfim, gente, a minha indignação, que vai continuar sendo uma indignação
a sua indignação. Eu só preciso saber de vocês. Vocês estão comigo? Vocês estão com as resenhistas que realmente estão incrédulas com tudo isso que foi postado aqui no YouTube? Porque eu sim, tô incrédula, tô enjoada, tô triste, profundamente triste com essa história que trouxeram aqui. Tô muito insatisfeita com a Sarah Kellen, né? Youtuber aqui de milhões. É isso que eu falo, gente. Tem hora que dá vontade de você jogar tudo e falar que uma coisa dessa tem 2 milhões de pessoas lá seguindo. Aí você tem de um assunto sério como esse, de uma coisa, a pessoa não se manifesta nem em solidariedade. Para mim, a solidariedade deles ficaram ali no off, por trás das câmeras. Por quê? Porque eles não gostam de mostrar solidariedade. Eles não gostam de mostrar eles chorando, se abraçando, ela pedindo ali, talvez até desculpas por ter acontecido na casa dela. Isso ela não mostra, ela vem vender aqui pra vocês gotinhas da felicidade. Não tomem, cuidado, não tomem. Isso mas isso é só um suplemento. Vai falar com o teu médico, porque ela tá lá ferrada, não sei com o quê. É pedra, não é pedra, não sei o quê. Não sei o que ela toma. Não sei quais coisas ela usa, né? Eu falo uma coisa pra vocês que eu costumo falar sempre aqui. Se viciem em água, sabe? Tomem água, gente. Água. A água eu sei o poder que ela tem, né? Pra pele, cabelo, pra unha, pra tudo, pra saúde. Saúde interna, saúde dos seus órgãos. De água eu posso falar. De gotinhas eu nunca vou falar, porque eu nunca vou tomar essa coisa aí que ela indicou. Então a minha revolta é essa, coisa que muita gente não entende. E pra quem, muita gente não, graças a Deus vocês são a maioria. E você não comete crime nenhum não, tá, gente? Vocês têm muito aí, tem gente que tem medo de advogada, medo do delegado, medo do promotor. Não, gente, são pessoas comuns, como eu e você. São pessoas que têm um diploma de faculdade, é só isso. Por isso que eu gravei vídeo pra ela ontem. Eu faltei com respeito? Gente, tem um cisquinho no meu zóio, tá me incomodando tanto. Nesse aqui, ó. Faltei com respeito quando eu gravei a resposta? Não. Eu fui direto ao ponto, não faltei com respeito e tá tudo bem. É sobre isso. Ela se deu ao direito de vir aqui. A primeira pessoa a comentar o meu vídeo foi ela. Ela tava esperando o meu vídeo? Será? Sabe aquele meme? Será? É sobre isso. Então veio aqui, comentou, falou de um assunto que eu já estou cansada de falar. Cansada não. Eu estou, cada vez que eu falo, gente, cada vez que eu venho aqui comentar com vocês sobre o caso da Noemi, cada vez mais eu me sinto indignada. Eu fico indignada. Cada vez que eu toco nesse assunto, eu sinto raiva, eu sinto indignação, eu fico triste com a frieza das pessoas, com a frieza dessa família já na primeira semana. Ninguém ali, não vi uma lágrima no rosto de ninguém. Os pais contando, e olha, gente, que eu já vi casos e casos, hein? Como aquela família que a criança caiu na piscina, e graças a Deus, o pai pulou e resgatou. Eles postaram, eles deram entrevista para servir de alerta. Cuidado, cerquem a piscina de vocês. Agora, dos pais da Noemi, o que a gente viu foi essa história. Essa história com E, continuo afirmando, não acredito. Ponto final. Não acredito. Sinto muito que só temos uma vítima, tá, gente, nessa história. A única vítima é a Noemi. Eu sei sim, ela sim, não vou nem aqui falar sobre o sofrimento dela na hora que ela caiu, né? Não dá. Mas é isso, gente. O meu trabalho não é confrontar ninguém, não tenho inveja de ninguém não, gente. Inveja é uma coisa que, se você sentir, peça a Deus para tirar do teu coração. A inveja, ela só causa, é um mal, causa, sabe, em você.
O mal da pessoa invejosa, o veneno quem engole é ela. O ódio da pessoa odiosa, quem engole o veneno é ela. Então, gente, graças a Deus, desse mal eu não sofro. Amém, Senhor, obrigada. Me proteja contra isso. Que eu não sinta inveja de ninguém, de trabalho de ninguém, nunca, nunca. É que, como eu falei para vocês, sobre essa confusãozinha que deu aí, calma, gente, me aguardem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para o canal. Um beijo e até o próximo vídeo.